tuas bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Tu que estás assentado no trono e reinando soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo.
Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Nós queremos assim, em nome desta escola, que é a melhor escola, dizer um bom dia a todos. Vocês também que nos acompanham através das redes sociais, nós também queremos cumprimentá-los em nome de Jesus. Amados, eu estava com saudade de poder estar aqui. Tive vários dias, na roça e estou retornando para a roça novamente. E queridos, é bom estarmos aqui, não é verdade? É muito bom estarmos aqui. Pela minha filha eu não estaria aqui não. Ela está tão desesperada, está vivendo dias difíceis, Pastor está lá, já colocou, por favor, não deixe, tenho preocupado muito com a minha filha. Ela está vivendo na pele e como cristã, como serva do Senhor, ela está sofrendo muito. Em sentir que não tem podido fazer quase nada. Vidas têm morrido na mão dela. E isso tem sido muito desafiador, queridos. E eu creio que lá ela está, não é por acaso, porque ela tem dito para mim e para o pai dela disse que não era para ela estar lá, era para ela vir embora. Mas ela disse, pai, se Deus permitir eu ser médica, foi para eu estar aqui agora. Eles precisam de anestesistas e eu aqui estou para cumprir o ID do Senhor. Nunca imaginei passar pelo que eu estou passando. Então, ore pela minha filha, queridos, por favor. Henrique César não conseguiu pegar os plantões de UTI, ele abandonou, mas ela está lá firme. E eu creio que Deus tem um propósito, porque se Deus a trouxe de volta para os pés dele, é para este fim. Então, por favor, tá? Não está sendo fácil. E nós também, como pais, não está sendo fácil lidarmos com esta situação. Tá bom, queridos? Oremos e que Deus continue nos sustentando. Se aqui estamos é porque o Senhor permitiu. Se estamos até agora livres deste vírus é porque o Senhor permitiu. Então tudo, cada dia que passa a gente crê e sente que é o cuidado de Deus. Não tem outra coisa, queridos. Não tem outra coisa. Amém? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te rendemos graças porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade. Ó Deus, se até aqui o Senhor nos livrou, se até aqui o Senhor nos cuidou, o Senhor tem um propósito em tudo isso. E nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome por tudo que tu és. Tu és o Deus merecedor de toda honra e toda glória. E nós aqui estamos para adorar-te, para louvar-te, para engrandecer-te por tudo que tu és. Louvado, exaltado seja o teu nome. Te rendemos graças, ó Deus, por todas aquelas vidas que puderam estar aqui agora. Te louvamos pela existência desta escola. Te louvamos pela vida daqueles irmãos, amigos que estão também nos acompanhando através das redes sociais. Muitos deles gostariam de estar aqui e são impedidos. Mas nós te rendemos graças porque até agora o Senhor permitiu estarmos aqui. Ó Deus, fala ao nosso coração. Aqui estamos para aprender do Senhor. E que este aprendizado venha fazer diferença nas nossas vidas. Ó Deus, fica conosco. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e te bendizemos por tudo que tu és. Amém. Equipe de louvor, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos nos colocar de pé e cantar a música Eterno Deus.
Esteja fazendo oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Porque estamos na tua casa, porque estamos protegidos, porque Glória a estamos Deus. seguros, ó Aleluia. Deus, desse Deus que é o nosso amparo, desse Deus que é o nosso consolador, Sim. desse Deus que tem cuidado de nós, mesmo nós não merecendo, É verdade. ó Deus. O Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Amém. E nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Amém. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Amém, Tenha misericórdia, Senhor, em nome de de todos Jesus. aqueles que nós amamos, ó Pai, que porventura estejam acometidos, ó Deus, Ó Deus, visita, que o Senhor. Senhor, ó Pai, possa nos renovar, ó Pai, renovar as nossas Sim, forças, para que nós sejamos, ó Pai, cada dia mais fortes no Senhor, ó Pai. Amém, meu Que Deus. o Senhor, ó Pai, possa fazer morada nos nossos corações Sim, dia a meu Deus. dia, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, Sim. as nossas emoções. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia e compaixão de nós e nos Amém, livre hoje Senhor. e sempre. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse louvor que nós acabamos de cantar. Sim, meu Deus. Que isso Amém. seja uma verdade, ó Pai, em nossas vidas, Glória dia a a dia. Em nome de Jesus é que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar. Amados, abramos nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 a 25. Eu farei a leitura. Hebreus 10, 19 a 25. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo, vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Leiam comigo todos juntos bem forte o 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Amém, queridos? Estamos aí, né, missionário Mateus e demais irmãos, concluindo uma série de estudos. E muito oportuno para nós, né, diante do que temos vivenciado nos últimos meses. E o que o Senhor tem dito à tua igreja? Né? Quando estudamos aí a carta que foi enviada a quantas igrejas? 7 igrejas. E sempre o que dizia? Quem tem ouvidos, o que tem que fazer? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então essa palavra é para mim, é para você, é para nós, igreja. Né? O que Jesus Cristo quer da tua igreja em tempos de crise? Em tempos de pandemia? Será que tudo isso aconteceu por um acaso? Será que Deus tocou no coração do nosso missionário, da nossa missionária, do pastor, que eu acredito que com certeza conversaram, discutiram que iriam estudar, que série? Queridos, nada é por acaso, nós cremos na soberania de Deus. E o que nós precisamos, né, ver, meus queridos, é que nós precisamos crer, confiar e usufruir o que Deus tem nos falado. Que nós precisamos ser o quê? Perseverantes. É uma característica do cristão. Precisamos ser perseverantes. Porque o nosso Deus que prometeu, ele falha? Ele falha, queridos? Ele tarda? Ele esquece? Queridos, quando você lê na palavra que Deus não permite que nem o quê? Nem um fio desse cabelo que cai tanto todo dia, que é quase careca, não cai sem a permissividade de Deus. A folha, que coisas parecem tão insignificantes, não é verdade? Que a gente não dá a mínima atenção. Imagine o que está acontecendo em Guiratinga, o que está acontecendo no Mato Grosso, no país, na terra, no planeta, no mundo. Deus está indiferente? Não está. A gente tem ouvido isso todo dia, tudo, não é assim? Queridos, mas o Senhor quer que sejamos o quê? Fiéis. O que está lá em Apocalipse 2:10? Eu gostaria que todos abrissem, que a gente já sempre tem, né, nessa série, principalmente, a gente tem lido e relembrado. Vamos lá? Apocalipse 2:10. Vamos lá? Eu quero só a última parte, tá? Ser fiel. O que Deus quer de mim, de você? Fidelidade. Queridos, indiferente do que esteja acontecendo, o que nós precisamos pedir ao Senhor, que sejamos fiéis até a morte. Né? É o que eu tenho dito para a Andresa, de forma específica, lá em casa para todos. Ó, se a mamãe morrer de Covid, porque a preocupação agora é só eu que não estou vacinada. Não se preocupem,
era porque era tempo de Deus. É ou não é? É ou não é? É, queridos. Ninguém morreu porque pegou Covid, não. Ah, essa foi a desculpa. Não é desculpa, queridos. Morreu porque era tempo do Senhor. Né? Eu estive com a Lúcia essa semana e comentei com ela. Queridas, ela Eleinaí não pode, não é verdade. Falei, amada, coloque no teu coração e peça ao Senhor que o teu esposo, o Senhor o recolheu porque era o quê? Era tempo? Ou não? Porque era precoce? Porque Deus não quis? Porque Deus quis? Como que foi? Deus permitiu, queridos. Os meus dias e os seus foram o quê? Por quem? É como alguém diz, na hora que chamar a minha senha, não adianta pôr outra, é a minha, não é verdade? Então, amados, que sejamos fiéis até a morte. Não importa a circunstância. Que sejam momentos para buscarmos mais do Senhor. Amém? Crianças, vamos nos separar? Missionário Mateus, por favor. Que Deus nos abençoe, amados. Amém? Falar com o Orley depois. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu convido os amados para que abram vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E depois nós leremos o capítulo 2, o versículo de número 29. Apocalipse, capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. E depois o capítulo 2, versículo 29, todos nós faremos a leitura desta passagem bíblica. Apocalipse 1, verso 4 e verso 5, e depois Apocalipse 2, versículo 29. Durante o mês de fevereiro e durante este mês de março, nós estivemos estudando a série cuja temática é Cartas para a Igreja de Cristo. Uma série em que tivemos exposições fundamentadas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E hoje, depois de nós termos tido a exposição das 7 cartas, dos 7 textos escritos de forma epistolar para essas 7 igrejas, mas que não se limitam às mesmas, se abrange para nós, Igreja do Senhor, em nossos dias, nós iremos concluir esta série fazendo uma recapitulação, ou seja, relembrando acerca daquilo que Cristo requer de sua igreja. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 4 e 5, e depois Apocalipse 2, versículo de número 29. Vamos lá? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Agora versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome, que se reúne no dia do Senhor para estudar a tua palavra. Traga, ó Deus, à nossa memória aquilo que o Senhor falou ao nosso coração durante as exposições do capítulo 2, no mês de fevereiro, e durante, ó Pai, as exposições do capítulo 3, neste mês de março. Ó Deus, que nós possamos ter o discernimento claro daquilo que Cristo, o nosso supremo pastor, requer de nós como igreja. Ó Pai, fale ao nosso coração para que nós sejamos edificados e abençoados nesta ocasião. Em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, o texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, já foi um texto lido em nossa primeira aula. É um texto que faz referência ao destinatário do livro de Apocalipse. João, o autor deste livro, ele escreve esta literatura na qual ele é inspirado pelo Espírito Santo para trazer a revelação, que é o significado do nome Apocalipse, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Porém, como foi falado no decorrer desta série, o conteúdo dessas passagens bíblicas não se limita apenas ao contexto dessas comunidades eclesiásticas que atualmente se encontravam na Turquia Ocidental, que é a região da Ásia Menor, é a região atual da Turquia Ocidental. Esse conteúdo vai estar se abrangendo para as igrejas de todas as épocas e para as igrejas em todos os lugares. Então, é uma mensagem para nós. E é bem claro, como nossa irmã Elenaí mesmo disse, fazendo referência ao versículo que lemos no capítulo 2, versículo 29, que quando é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é uma prova que o conteúdo aqui presente não está se limitando a uma igreja específica. É um conteúdo que se abrange a todos nós. É palavra do Senhor para a minha e para a sua vida, para nós como igreja de Cristo. E hoje, em nossa aula, antes de nós estarmos relembrando acerca daquilo que Cristo requer de nós como igreja, nós iremos ver algumas imagens na qual iremos conhecer, através dessas imagens, as cidades, as 7 cidades da Ásia Menor. Nós temos aí a cidade em Éfeso. Esta imagem faz referência ao antigo teatro de Éfeso. Éfeso é uma cidade antiga. Hoje em dia, para você ter acesso a Éfeso, você primeiro precisa passar por Selçuk, que é uma outra cidade da Turquia. A cidade de Éfeso ficou apenas as ruínas da antiga cidade. Pode passar a próxima imagem. Aqui nós temos as ruínas dessa antiga cidade, e logo ali no fundo, os irmãos podem ver uma construção com colunas, é a Biblioteca de Celso, que foi construída em homenagem a um senador romano que foi procônsul na região da Ásia Menor, a região onde se encontram as 7 cidades. Essas ruínas são as ruínas do antigo templo de Ártemis, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, a deusa pagã que era adorada nesta cidade, no período em que o apóstolo João escreve a carta direcionada à igreja que se encontrava nesta região. A cidade de Éfeso, ela continha uma das 7 maravilhas do mundo, que era este templo, o templo da deusa Diana. Pode passar para a próxima imagem, Ana Júlia. Então nós temos aí a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, diferente de Éfeso, que ficou apenas com as ruínas do passado. A cidade hoje é apenas ali um local histórico onde você pode visitar e fazer um belo turismo. Inclusive, meus irmãos, quando passar o tempo de pandemia, já faça aí uma poupancinha para que você possa, quem sabe um dia, fazer uma viagem de férias até lá, fazer uma excursão nessas 7 cidades. Você paga em um preço, quem sabe, uma promoção que você pode pegar, ir para Istambul, fica lá hospedado no hotel luxuoso em Istambul e depois faz a excursão nessas cidades. A cada dia você pode escolher. Lá em Istambul, a cidade de Istambul, capital da Turquia, fica muito próximo destas cidades, que são as 7 cidades em que se encontravam as igrejas da Ásia Menor. Inclusive, se você querer ofertar para o missionário, o pastor e sua família, nós estamos à disposição para ir com você, visitar essas cidades e participar desse turismo, que é um turismo que agrega, um turismo no qual você não vai só apenas para poder relaxar sua mente diante do dia a dia, tão rotineiro, uma rotina tão pesada, mas é um turismo no qual você vai estar conhecendo a historicidade e a cultura da Turquia e também a cultura da história bíblica, porque essas ruínas que nós acabamos de ver aqui da cidade de Éfeso, eram ruínas da cidade antiga onde se encontrava a igreja do Senhor. A cidade de Esmirna, diferente da cidade de Éfeso, é uma cidade moderna. E aqui nós temos a imagem da Baía de Esmirna e as ruínas da antiga cidade, conforme já foi passado ali na imagem. Aí a Baía de Esmirna e as ruínas da antiga cidade. Mais à frente, nós vamos ter aí a imagem da atual Esmirna. Pode passar. Olha aí como a cidade é bonita. A cidade de Esmirna. Veja que maravilha de cidade. Próxima cidade é a cidade de Pérgamo.
Éfeso e Esmirna estiveram conservando o nome, até porque Éfeso é uma cidade que ficou no passado. Esmirna se mantém o nome até os dias de hoje. Mas a cidade de Pérgamo, ela mudou o seu nome para Bérgama. E aí nós temos a imagem das ruínas desta cidade. Mais à frente, nós teremos aí a imagem atual da cidade de Pérgamo, que hoje atualmente se chama Bérgama, e uma informação histórica, olha só. Pérgamo, uma cidade politeísta, ou seja, uma cidade que adorava vários deuses, porque existiam construções de templos dedicados aos deuses pagãos, principalmente da mitologia grega. Nós temos ali a imagem de Esculápio, Sóter, que é o deus da medicina e da cura. Perceba ali, ó, no braço desta imagem desse deus pagão, que este símbolo da serpente enrolada no bastão é o símbolo da medicina nos dias de hoje. Se você vai numa farmácia, você vai ver lá este símbolo dessa cobra, dessa serpente enrolada no bastão, que faz referência a este deus pagão, que é o deus Esculápio. Inclusive até a OMS, quando você vê o símbolo da OMS, é o planeta, é o globo terrestre, e à frente do globo terrestre é o bastão com a serpente enrolada. Infelizmente, aqueles que vão estudar medicina e estarão se formando nesta área, terão que ter um jaleco com esse símbolo aí do deus Esculápio. Ali nós temos a imagem do teatro em Pérgamo, que também servia como um templo para o deus Dionísio, e mais abaixo o templo a Zeus e a Sóter, que é o Esculápio Sóter, já foi considerado já uma das 7 maravilhas do mundo. E nós podemos ver aí como que toda essa arquitetura, ela representa a guerra entre os gigantes deuses mitológicos, segundo a história mitológica desses deuses. Olha a imagem do teatro em Pérgamo, aonde se fazia as apresentações, e a imagem das ruínas da antiga cidade de Pérgamo, que hoje se chama Bérgama. A próxima cidade é a cidade de Tiatira, que atualmente ela se chama Aquissá. É a cidade de Tiatira. Essa cidade se modernizou muito e nós temos aí o estádio municipal do time de Tiatira. O Wagner e a Gabi, que são especialistas aí no futebol, talvez vão conhecer esse time, ou talvez depois podem pesquisar acerca desse time de Tiatira. Mais à frente aí nós temos o escudo do time de Tiatira, que é o time de Aquissá. Não sei se esse time disputa a Liga dos Campeões, mas é o time dessa cidade. E mais à frente nós vamos ter aí as ruínas da antiga cidade de Tiatira, que é a cidade de Aquissá, o nome atual dessa cidade nos dias de hoje. Agora nós temos a imagem da cidade de Sardes, que hoje se chama Sarte, e essa construção aí possivelmente foi a casa do rei Croesus, na cidade de Sardes. Este rei foi o rei que ouviu a voz de um oráculo, de uma sacerdotisa, que falou que se ele atravessasse determinado rio, ele venceria a guerra, destruiria um grande império. Mas o grande império que ele destruiu foi o seu próprio império, porque ele foi combater com Ciro, que era o rei na época do Império Medo-Persa, a maior potência do mundo da época, e ele acabou sendo destruído pelo Império Medo-Persa. Aquela história de que quando Croesus fugiu para Sardes, ele esteve nessa residência, por Sardes se localizar em cima de uma montanha muito alta, com uma dificuldade muito enorme das pessoas escalarem essa montanha para poder invadir a cidade. Lá ele achou que estava seguro, mas aí um guarda que estava ali com o seu elmo, com o seu capacete, fazendo a guarda da cidade, a guarda ali do povo de Sardes, para não ter a invasão da parte do exército inimigo, deixou o capacete cair. O capacete caiu, ele desceu a montanha, o exército inimigo viu como é que descia e escalava, e naquela hora da noite acabou invadindo a cidade, acabou tomando Sardes, e Sardes se tornou uma cidade do Império Medo-Persa. E aí a casa deste rei, o rei Croesus. E as ruínas da cidade de Sardes, a antiga cidade de Sardes, que hoje se chama Sarte. Quando você for nessa excursão, e se Deus quiser você nos levar também, nós estaremos vendo pessoalmente todas essas ruínas e tendo aí o acesso a esse turismo histórico, esse turismo que agrega a nós um conhecimento da história dessas cidades. Temos aí a imagem da cidade de Filadélfia, também algumas ruínas a respeito da cidade antiga de Filadélfia, que houve a modificação do seu nome para Alá Serri. Então Pérgamo se chama atualmente Bérgama,
Tiatira se chama Axá e Filadélfia se chama Alá-Serri. E esse é um dos nomes que essa cidade recebeu, porque ela teve o seu nome modificado em diversas ocasiões. Em primeiro lugar, ela se chamou Dióspolis, que era a cidade de Zeus. Aí depois ela foi mudada para Neocasareia, que é a cidade do novo César, por conta da ajuda que Tibério deu a essa cidade, quando ela sofreu com o terremoto em 17 depois de Cristo. Com a ajuda financeira, a cidade reconstruiu e homenageou o imperador, e mais à frente a cidade vai homenagear Vespasiano, mudando o nome dela para Flávia, e hoje em dia ela tem outro nome, que é o nome de Alá-Serri. A última imagem, as imagens da cidade de Laodiceia, as fontes termais de Hierápolis, que fica a 9 quilômetros de Laodiceia. Essas fontes termais, essas águas, eram as águas que abasteciam a cidade de Laodiceia, que hoje se chama Frígia. Então, através de um aqueduto, essas águas das fontes termais iam para a cidade de Laodiceia, e elas iam muito concentradas com carbonato de cálcio. Quem bebesse dessas águas poderia sofrer com náuseas, poderia sofrer com diarreia e até mesmo poderia ter vômitos. Mas é um local muito bonito para poder ir se deliciar nessas águas. É uma água muito propícia para que você possa estar tomando o seu banho e estando ali se deliciando numa água de fonte termal. Temos aí também as ruínas da antiga cidade de Laodiceia, que, como eu disse aos irmãos, ela se chama Frígia. Essas imagens, elas são passadas geralmente seria que ser passado no nosso primeiro estudo. Mas como estamos aqui na conclusão dessa série, não poderia deixar de apresentar essas imagens aos irmãos, para que os irmãos pudessem ter aí o conhecimento visual, pudessem ver com os próprios olhos como está cada uma dessas cidades nos dias de hoje. Nós temos aí o mapa da localização. Olha só a localização, o mapa ampliado. Ali a cidade de Éfeso, aonde se encontra a região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia Ocidental. Temos ali a Itália, temos ali o Egito, o mar Mediterrâneo que passa no meio, a referência da cidade de Jerusalém e Israel, e ali o local da Ásia Menor, onde estão não só Éfeso, mas as demais cidades. Aí uma imagem mais próxima da localização de cada uma das cidades. Então ali podemos ver a ilha onde o apóstolo João estava, que é a ilha de Patmos. Desta ilha que João estava exilado, ele vai escrever a carta, vai escrever, na verdade, o livro do Apocalipse para estas cidades, para as igrejas que estão nessas cidades. A cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceba que estas cidades estão muito próximas uma da outra. E ali nós podemos ver que são cidades também que estão inseridas em um bom aspecto rodoviário. Então João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele vai escrever o Apocalipse 7 vezes, vai enviar para essas igrejas, e dessas igrejas, o livro do Apocalipse, ele foi enviado para outras regiões, e hoje temos no cano do Novo Testamento o livro de Apocalipse, a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma imagem do mapa, referente aí às igrejas que se encontram em cada uma dessas cidades, e a distância, como também a boa localização de cada uma delas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse e esteve enviando para estas cidades. Muito bem, depois de nós termos o discernimento através dessas imagens, vamos então partir para a recapitulação, relembrar um pouco a respeito daquilo que o nosso Senhor Jesus falou conosco durante este mês de fevereiro e o mês de março. Meus irmãos, conteúdo da igreja em Éfeso. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Em todas as cartas, ou em todos os textos escritos de forma epistolar para essas igrejas, Jesus, ele se apresenta e ele também fala a respeito de uma promessa. Jesus, ele está tendo um comunicado direto, ele está se comunicando diretamente com o seu povo, com os seus anjos. E os anjos são os pastores. É a referência, o símbolo para os pastores, para os líderes eclesiásticos de cada igreja. A igreja em Éfeso, ela tinha um aspecto positivo,
e um aspecto negativo. E o seu aspecto positivo se encontra do versículo 3, do versículo 2 ao versículo 3 e depois o versículo de número 6. O Wagner, por favor, leia para nós aí, Apocalipse 2, versículo 2 e 3 e depois o versículo 6. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então aqui, meus irmãos, nesses versos nós podemos encontrar o aspecto positivo da igreja em Éfeso. E qual era esse aspecto? Esta igreja era uma igreja que possuía uma boa teologia. Era uma igreja que tinha um zelo doutrinário. E a prova disso é que eles resistiam àqueles que se autoafirmavam como apóstolos, mas eram falsos apóstolos. Não só estes, como também a igreja em Éfeso era uma igreja que não aprovava as obras dos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? Nós falamos no decorrer da nossa série. Estes são aqueles que representam nos dias de hoje uma ideia de um certo liberalismo. Ou seja, ensinos que levam as pessoas a estarem pecando contra Deus, mas, de alguma forma, estes utilizam de uma certa concepção de que o povo, ao pecar contra o Senhor, não está desonrando ao Senhor e pode justificar os seus pecados diante do Senhor. Estes são aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Balaão que incitou o povo de Israel a pecar contra o nosso Deus e se prostituir a estar participando do culto aos ídolos, comendo coisas consagradas aos ídolos, no contexto de estar participando do envolvimento com o paganismo. Então esses nicolaítas, eles são o liberalismo da época. Então, a igreja em Éfeso tinha o seu aspecto positivo, porque ela não aprovava as obras dos nicolaítas, como também resistia os falsos apóstolos. O aspecto positivo dessa igreja é a boa doutrina, é o zelo doutrinário, é a boa teologia. Mas a igreja também tinha um aspecto negativo. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Olhem aí. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus, ele também vai mostrar o aspecto negativo desta igreja. E que aspecto negativo é esse? A igreja perdeu o primeiro amor. As obras de fé, de perseverança, de serviço, as obras que moveram esta igreja em sua primeira geração, ficou para trás. Então Jesus fala para eles: olha, vocês perderam o primeiro amor. Por isso, eu sou contra ti, sou contra vocês, por este fato. E Jesus chama eles ao arrependimento. E finaliza com uma promessa que ele faz em todas as cartas. E a promessa é o incentivo, é o ânimo, é também o combustível para poder alimentar a esperança da sua igreja. Em todas as cartas, Jesus se apresenta e ele traz uma promessa. E ele vai estar mostrando a real situação da igreja em Éfeso. De acordo com este conteúdo da carta enviada à igreja em Éfeso, podemos chegar ao discernimento que Jesus requer de nós como igreja boa teologia, boa doutrina, mas sem perder o primeiro amor. Precisamos ter o desejo de honrar e glorificar o nosso Deus, de anunciar o Evangelho, de viver de acordo com o Evangelho, de estar tendo obras que glorificam e que honram ao Senhor. Então, à luz desta passagem direcionada à igreja em Éfeso, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, precisa de boa teologia ou zelo doutrinário, porém, sem perder o entusiasmo, o fervor espiritual, sem perder a vontade de estar evangelizando as pessoas que estão ao nosso redor, sem perder o desejo de estar amando ao Senhor com todo o seu coração e crendo no Senhor, descansando no Senhor. A igreja em Esmirna, ainda no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 11, esta igreja não tem admoestação, mas ela tem
um aspecto positivo, como também nós podemos ver aqui no conteúdo desta igreja, uma motivação da parte de Jesus aos seus servos. Leiamos aí o ponto positivo desta igreja, que se encontra no versículo de número 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nós temos aqui, no versículo 9, o aspecto positivo desta igreja. Que aspecto é esse? Essa igreja é rica na sua espiritualidade. A palavra pobre, que é utilizada aqui no versículo 9, no grego dá a ideia de mendigo. Nós falamos sobre isso, que os cristãos de Esmirna, eles eram perseguidos pela sociedade pagã e pelos judeus, e os seus bens eram confiscados pelo fato de que eles criam em Jesus e tinham Jesus como Senhor e Salvador. Apesar da pobreza material, esse povo tinha uma riqueza espiritual. E este é o aspecto positivo nesta igreja. E podemos ver a motivação de Jesus a este povo. Na parte final do versículo 10, que foi lida aqui na nossa superintendência, e que eu peço para que o Wagner leia para nós novamente. Peraí, qual que é? A parte final do verso 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus fala a este povo: sejam fiéis, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Com isso, podemos concluir que Cristo, além de requerer de nós boa teologia, mas sem perder o primeiro amor, Ele requer de nós fidelidade. Ele quer que a sua igreja seja fiel a Ele. É isso que Ele requer. É isso que Ele comunica à igreja em Esmirna e nos comunica nesta manhã. Fidelidade, ser fiel até a morte. E assim a promessa é que o nosso Deus nos dará a coroa da vida. A igreja em Pérgamo, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo de número 17. É uma igreja que tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo. E é uma igreja na qual nos chama a atenção a falta de disciplina da parte da liderança, que estava permitindo ter no meio do seu povo, no meio daqueles que professavam a Cristo, os nicolaítas e também aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que os dois grupos acabam agindo da mesma forma. Leiamos aí primeiro o aspecto positivo desta igreja, a igreja em Pérgamo, versículo 13, Apocalipse 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nesse versículo, Jesus fala que este povo é um povo que resiste às tribulações, que resiste às perseguições, em um contexto muito idolátro, é o contexto de Pérgamo. Nós vimos aqui na imagem que a igreja em Pérgamo estava em uma cidade onde adorava o imperador, onde morava o procônsul, o governador daquela região, onde vários deuses eram adorados e venerados. E lá estava o trono de Satanás, e este é um aspecto simbólico. Não significa que em Pérgamo existia o castelo do diabo, e o diabo estava sentado no trono, governando de lá. Não, quando se fala a respeito do trono de Satanás, está se fazendo referência à situação de idolatria daquele povo e também o templo dedicado ao imperador. Na época do apóstolo João, era Domiciano o imperador, e este imperador foi um dos imperadores que mais perseguiu a igreja. Ele entra no rol de imperadores que estiveram massacrando o povo de Deus. Não obstante que o apóstolo João está exilado numa ilha, em Patmos, aonde ele tem a oportunidade de receber a revelação da parte do Senhor, e está transmitindo esta revelação a nós como igreja. Então a igreja em Pérgamo estava nesse contexto conturbado, mas é uma igreja que estava resistindo. Tanto que Antipas foi um mártir, foi um homem que morreu por conta da sua fé, por conta da sua firmeza em estar servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas aí temos o aspecto negativo, que é triste, que acaba
nos levando a entender que esta igreja não estava cumprindo uma das marcas da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira é a igreja que disciplina aquele que pratica o pecado. Disciplina com o intuito de que este possa abandonar o pecado, venha a ser restaurado e possa servir ao Senhor com integridade. Olha aí o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então veja, havia tolerância com esse grupo que estava desviando o povo do foco. Estava levando este povo a pecar contra o Senhor, a estar se associando com os pagãos, a estar participando de festas em templos, e nessas festas nos templos pagãos, a estarem comendo as coisas sacrificadas e dedicadas aos ídolos. Este era o erro desta igreja. Este é o aspecto negativo da igreja em Pérgamo. E com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que Cristo, além de requerer de nós boa teologia e boa doutrina, sem perder o primeiro amor, fidelidade, o Senhor Jesus requer de nós tolerância zero com o pecado, porque Ele não tolera o pecado. Tolerância zero com práticas pecaminosas, com ensinos que induzem o povo a pecar contra o Senhor. É isso que Jesus requer de nós como igreja. Foi essa a conclusão que nós chegamos em nosso estudo, no conteúdo direcionado à igreja que se encontra em Pérgamo. Agora, a igreja em Tiatira, versículo 18 ao versículo 29. É uma igreja que tem um ponto positivo, um ponto negativo, mas há uma motivação de Jesus para este povo. Vejamos primeiro o aspecto positivo dessa igreja. Verso 19, Apocalipse 2, 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então vemos neste versículo o aspecto positivo desta igreja. Uma igreja que tem obras de amor, fé, serviço, perseverança. E é uma igreja que tem obras maiores do que as primeiras. Então, há uma diferença com a igreja em Éfeso. Uma igreja que tinha boa teologia, boa doutrina, e que nos primeiros anos de vida estava ativa, fervorosa, mas que havia perdido o primeiro amor. Então as últimas obras de Éfeso estavam sendo inferiores do que as primeiras, mas aqui em Tiatira é diferente, porque a igreja em Tiatira, as últimas obras dessa igreja são maiores do que as primeiras. Uma igreja que está avançando, que está crescendo em obras que glorificam e honram o Senhor, obras íntegras, que Deus se agrada, obras de amor, fé, perseverança, serviço, porém também sofre com um aspecto negativo voltado a um ensino no qual o povo de Deus é induzido a pecar e a desonrar o Senhor por uma falsa profetisa, a qual o Senhor Jesus utiliza o exemplo de Jezabel no Antigo Testamento para nomear esta mulher. Veja aí o versículo de número 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então esta mulher, ela se auto-identificava como profetisa, ela ganhava espaço nessa igreja, ensinava o povo de Deus de forma errada, totalmente ao contrário daquilo que está nas escrituras sagradas, daquilo que é a vontade de Deus. Esta mulher, ela, historicamente, segundo algumas informações, já foi repreendida até mesmo pelo próprio apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, e outros pastores, mas pelo fato dela se auto-identificar como profetisa, ela era vista como uma liderança dentro da igreja. E ela estava desonrando a Deus e levando o povo de Deus a pecar.
e uma consequência terrível estava para acontecer com ela e com os seus seguidores, se continuassem a colocar em prática os seus ensinos, falsos ensinos, ensinos que não estavam de acordo com as escrituras sagradas. Mas há uma motivação a esta igreja. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então o Senhor Jesus diz a esta igreja: conserve o que vocês têm. E o que eles tinham? Amor, fé, serviço e perseverança. Amor, fé, serviço e perseverança. Eles deveriam continuar firmes até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Com isso, Cristo, ele requer de nós firmeza até o dia da sua volta. Cristo requer da sua igreja boa teologia, sem perder o primeiro amor. Cristo requer da sua igreja fidelidade. Cristo requer de nós, como igreja, tolerância zero para com o pecado. E Cristo requer de nós, como igreja, também firmeza até o grande dia da sua volta. A igreja em Sardes, Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. Em Sardes, totalmente ao oposto de Esmirna, a igreja, ela não tem elogio. Não há aqui nesse texto um aspecto positivo da igreja em Sardes, exceto o remanescente fiel que havia nesta igreja. Mas o que prevalecia nesta igreja era um aspecto negativo. Leiamos aí o versículo 1 e 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O problema em Sardes, na igreja, era uma igreja acomodada culturalmente, que não confrontava os pecados da sua sociedade, como também uma igreja que, por ser acomodada culturalmente, tinha problemas internos com pessoas que estavam sendo totalmente levadas a pensar de acordo com a sociedade pagã. A igreja em Sardes estava mergulhada no politicamente correto, por isso que ela não tinha problemas com o povo da cidade, ela não tinha problemas com falsos ensinos. Por quê? Porque eles estavam mergulhados nesses falsos ensinos, estavam desonrando o nosso Deus, e eles achavam que estavam bem. Aos olhos humanos era uma igreja que estava viva, mas na verdade estava morrendo. O Senhor Jesus diz bem claro aqui no final do versículo 1: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E as obras dessa igreja, elas não são achadas íntegras diante da presença do nosso Deus. É uma igreja de um cristianismo nominal e ativista, um povo que trabalha, que serve, que está nas programações da igreja, mas apenas de fachada. A espiritualidade dessa igreja é fraca, nível baixíssimo de espiritualidade. Aos olhos humanos, uma igreja grande, operosa, está bem essa igreja, não tem problema com a sociedade. Aos olhos de Deus, uma igreja que está morrendo, uma igreja que está padecendo. Com isso, meus irmãos, Cristo, à luz desse conteúdo, ele requer de nós cristianismo autêntico. Ser crente de verdade. Ser cristão, não só de forma nominal e ativista. É ser cristão com obras de amor, fé, serviço, perseverança. É ser cristão que ora, que lê a palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra do Senhor. É ser cristão cheio do Espírito Santo. Isso que é cristianismo autêntico. A igreja em Filadélfia, do versículo 7 do capítulo 3 até o versículo 13. Aqui já é um outro contraste. Porque esta igreja, assim como a igreja em Esmirna, não tem um aspecto negativo, mas tem um aspecto positivo, louvável. É uma igreja exemplar, é uma igreja modelo. Até comentei aos irmãos nesse estudo que muitas das implantações que a igreja presbiteriana faz em algumas cidades colocam o nome Igreja Presbiteriana Filadélfia, porque é uma igreja que está em uma cidade aonde ela é perseguida, mas é uma igreja que se mantém fiel ao Senhor. É uma igreja zelosa, é uma igreja que se mantém firme, é uma igreja que contém ardor missionário, é uma igreja de missionários.
Leiamos aí o aspecto positivo desta igreja. Versículo de número 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10 agora. Só a primeira parte. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, este é o contexto da igreja em Filadélfia. Povo zeloso, povo fiel, povo que guarda a palavra de Deus, povo que não nega a Cristo, um povo que aproveita as oportunidades para pregar o evangelho, para fazer missões. E temos uma motivação a esta igreja no versículo 11. Olha o que diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a motivação de Jesus é: eu estou vindo, a minha volta está próxima, conserva o que vocês têm. O que eles têm? Eles guardam a palavra da perseverança, eles honram o Senhor. É uma igreja zelosa, é uma igreja fiel. Então eles deveriam manter esse padrão de fidelidade ao Senhor. E nós comentamos nesse estudo que a igreja em Filadélfia é a igreja que vai transpor os séculos. No século 20 ainda vai ter 5 congregações na cidade de Filadélfia. O que não acontece em Éfeso, que infelizmente, não só em Éfeso, mas em outras cidades, o candeeiro foi removido. Porque Cristo falou que se o povo não se arrependesse, o candeeiro seria o quê? Removido. E o candeeiro foi, porque Deus fala e ele cumpre. Deus é um Deus de promessas, ele cumpre as suas promessas. Para finalizar o versículo, a carta à igreja em Laodiceia, com base aqui na carta a Filadélfia, nós devemos ter o zelo somado com o ardor missionário. É isso que Cristo requer de nós como igreja. Agora a carta à igreja em Laodiceia é uma igreja que, assim como Sardes, não tem ponto positivo, conforme está escrito aqui o conteúdo deste texto direcionado a esta igreja. Mas há um aspecto negativo, no versículo 15 ao versículo 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O problema aqui é um cristianismo morno e uma arrogância espiritual. Sou rico e abastado, eu não preciso de ninguém. Coitado desta igreja. Um povo miserável, pobre, cego e nu aos olhos do Senhor. É uma igreja que não tem fervor espiritual. E é uma igreja fria porque não é uma igreja de leigos. Porque é um povo que conhece a palavra de Deus, mas está indiferente para com a palavra do Senhor. E aqui podemos ver que o Senhor Jesus, ele requer de nós como igreja fervor espiritual. Jesus requer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Crentes autênticos, crentes genuínos, para a honra e a glória do nosso Deus. Finalizando, meus irmãos, uma análise individual das igrejas. A igreja em Éfeso, a luz brilhava, mas estava em declínio. Por quê? Boa teologia, mas tinha perdido o primeiro amor. A igreja em Sardes e em Laodiceia, a luz do candeeiro estava se apagando, a igreja estava morrendo naquela região, naquela cidade. Tanto em Sardes como em Laodiceia. A igreja em Pérgamo e em Tiatira, o mundo ataca essa igreja, persegue. E a luz não tem sido tão forte como deveria ser. A igreja em Esmirna e em Filadélfia, a luz brilha de acordo com o esperado. Mas este povo deve tomar cuidado, deve seguir honrando, glorificando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, se fortalecendo cada vez mais nos caminhos do nosso Deus. Mas a minha pergunta nesta manhã é: e a igreja presbiteriana de Guiratinga? E aí? Como seria uma carta a esta igreja? Imagine, o pastor indo ao correio, recebendo uma carta à igreja em Guiratinga. O que estaria escrito a carta para essa igreja? Como que Cristo iria se apresentar a nós?
Qual seria o elogio de Cristo a essa igreja? Ou será que não temos elogio? Qual seria a admoestação de Cristo a essa igreja? Ou será que não temos admoestação nenhuma? Correção nenhuma? Qual seria a promessa? O conteúdo, a igreja em Guiratinga, o conteúdo, a igreja espalhada pelo Brasil, no Mato Grosso e no mundo, está aqui, na palavra do Senhor. E aí, temos tido zelo doutrinário, boa teologia, mas sem perder o primeiro amor. Nós temos sido fiéis, hein, meus irmãos? Temos sido cristãos autênticos? Ou não? Somos crentes de fachada. Estamos brincando de ser crente, principalmente na pandemia. Só queremos as bênçãos de Deus. Muitos estão aí se dobrando para orar. Mas quando a pandemia passar, será que vão continuar orando, clamando ao Senhor? E aí? A igreja em Guiratinga é uma igreja que tem ardor missionário. A igreja em Guiratinga é uma igreja que tem fervor espiritual. É uma igreja que está firme até a volta de Jesus. Meus irmãos, ser crente não é brincadeira não. Ser igreja não é brincadeira não. Igreja é igreja militante, é igreja triunfante. Nós estamos numa luta contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. Se você tem brincado de ser crente, pare de brincar de ser crente. E tome a armadura do Senhor, se fortaleça com ela, seja cheio do Espírito Santo, busque o Senhor com todo o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos, nós fomos exortados, nós fomos elogiados. Recebemos as promessas do Senhor. Cristo se apresentou a nós. E agora, meus irmãos, cabe a nós, se nós iremos ser a igreja que Cristo requer que nós queremos, que Ele quer que seja, ou se nós vamos ser aquilo que queremos ser como igreja, e que muitas vezes desonra e desagrada o nosso Deus. Traga à sua memória tudo o que nós estudamos no mês de fevereiro e no mês de março, e coloque em prática. Coloque em prática. Seja um cristão genuíno. Seja um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Seja um homem ou uma mulher cristã firme na caminhada. Procure a cada dia mais ter conhecimento da palavra e vivência da palavra, sem perder o primeiro amor. Seja fiel ao Senhor. Deus cumpre com as suas promessas, nos dá o ânimo, nos dá o incentivo. Nós ouvimos a voz do Senhor. Agora, compete a nós obedecer o nosso Deus. Que a igreja presbiteriana em Guiratinga seja uma igreja a qual Cristo venha a cada dia mais falar conosco, que nós sejamos de acordo com aquilo que Ele requer. De acordo com aquilo que Ele nos mostra, como Ele quer que a sua igreja seja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero chamar aqui à frente o anjo desta igreja, o nosso pastor Paulo Sérgio, e pedir para que ele esteja orando, intercedendo por nós, pedindo para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Cristo requer de nós, como igreja do Senhor. Esta igreja não é deste anjo. Esta igreja não é minha nem sua. Essa igreja é de Jesus. Então nós temos que ser de acordo com aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Não é aquilo que nós pensamos ser o certo. É aquilo que está na palavra de Deus. E nós iremos orar neste momento. Ó Deus, nós acabamos de, mais uma vez, ó Pai, sermos conduzidos a ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo quer dizer à Tua igreja. Nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Ó Deus, nós somos a igreja do tempo presente. Não somos a igreja do passado. Mas somos a igreja que tem a responsabilidade hoje de viver o Evangelho, de honrar o cristianismo, de estarmos, ó Pai, nos conduzindo à luz da Tua palavra com fidelidade, sendo perseverantes na fé, permanecendo firmes e inabaláveis no compromisso com a Tua palavra. Ó Deus,
esteja trazendo o quebrantamento que nós necessitamos como igreja do Senhor em Guiratinga e como igreja do Senhor nos mais diferentes lugares, representada por aqueles que estão conosco neste momento nas redes sociais. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que está presente na vida da Tua igreja, possa, Senhor Deus, estar agindo na sua plenitude em nós. E assim, ó Pai, possamos estar sempre amando o Senhor, tendo este amor intenso por Ti, tendo fervor espiritual, tendo visão missionária, tendo intolerância para com o pecado na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida como comunidade, como igreja. Tendo, Senhor Deus, a disposição de estarmos vivendo o compromisso, Senhor Deus, que abraçamos contigo. Ó Deus, o Senhor nos deu ouvidos como igreja para ouvir o que o Senhor diz, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, da surdez espiritual. Livra-nos, ó Pai, de estarmos insensíveis. Livra-nos, ó Pai, de estarmos indiferentes. Ó Deus, que sejamos ouvintes. Ó Deus, prudentes, práticos, obedientes à Tua palavra. E não ouvintes negligentes, que ao ouvir a Tua palavra se mantêm sensíveis à Tua voz. Ó Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado, de reflexão, esse tempo no qual o Senhor está abalando as nossas estruturas, nesse tempo no qual o Senhor está nos mostrando a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência, a nossa pecaminosidade, tempo no qual o Senhor está nos chamando ao quebrantamento, ao arrependimento, a estarmos, ó Pai, de fato, tendo um compromisso com o Senhor, sendo o povo do Senhor nesse tempo. E a Tua palavra nos diz que aqueles que são povo do Senhor, é povo que se humilha, é povo que se humilha buscando a Tua face, é povo que se humilha orando, é povo que se humilha se convertendo dos seus maus caminhos. É povo, Senhor Deus, que crê nas Tuas promessas de avivamento, de que o Senhor é o Deus que tem olhos e vê, o Senhor tem ouvidos e ouve, o Senhor tem ouvidos e ouve a oração do Teu povo, o Senhor é o Deus que tem coração e compadece, perdoando os nossos pecados, manifestando misericórdia em meio à Tua ira. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, o Deus que sara a nossa terra. Ó Deus, não nos leve, Senhor, não nos permita, aliás, Senhor, a duvidarmos do Teu poder, a duvidarmos da Tua graça, a duvidarmos do Teu juízo, pois a Tua palavra é a espada de dois gumes, ó Deus, que penetra o mais profundo do nosso ser, dando-nos a oportunidade da misericórdia, mas também do Teu juízo. Ó Deus, que possamos dar resposta à Tua palavra, que foi trazida ao nosso coração nesses dias. Ó Deus, a começar da minha vida, se estendendo à vida de cada irmão, de cada membro desta igreja, para que possamos, ó Pai, ser uma igreja que ao os ter ouvidos, possamos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito e assim obedecermos a ela, a Tua palavra, com inteireza e singeleza de coração, hoje e até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. E que esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Guiratinga, ela possa existir no dia da volta de Cristo. Ó Deus, que ela não venha, Senhor Deus, ter o seu candeeiro removido, Senhor, mas que ela possa cumprir o seu papel sendo igreja em todos os tempos, até o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus possa te abençoar poderosamente. E agora nós temos a grande missão, que é colocar em prática todo este ensino
que tivemos durante o mês de fevereiro e o mês de março. Que sejamos a igreja que Cristo requer que sejamos. Igreja que ouve ao seu mestre, que obedece ao seu mestre e honra ao seu mestre, o nosso supremo pastor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Daqui a pouco teremos a transmissão do nosso culto, às 10 horas da manhã. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.